você só enxerga problema. Você só se envolve com pessoas problema. Você acha que você está querendo ajudar as pessoas, mas na verdade você só está querendo a retribuição, o reconhecimento, a validação delas por você ser um cara legal. Olá pessoal, o vídeo de hoje é muito importante para você que gosta de ajudar as outras pessoas. Existem 3 armadilhas que você tem que ficar muito atento, porque senão, além de você talvez não entregar o resultado que você deseja para elas, você pode, se dar mal. Então fica comigo aqui nesse vídeo que até o final eu vou passar para vocês o porquê disso. Eu trabalhei muitos anos com treinamentos, então parte do meu processo era montar turmas que envolvia conversar com pessoas, falar com elas, ver as necessidades delas e aí trabalhar um processo de venda, de persuasão, para que elas compreendessem que o que elas estavam buscando eu tinha e teria condição de ser útil para elas terem melhores resultados no seu trabalho, na sua vida pessoal. E aí entra uma parte muito desafiadora, porque até a pessoa fazer um trabalho com você, ela nunca fez. Então você sabe o que você vai estar entregando para ela, mas ela não sabe o que vai estar recebendo de você. É natural que existam algumas dúvidas, alguns medos, algumas situações em que você precisa entrar, atuar, para tirar esse medo, para tirar essa dúvida das pessoas e elas embarcarem no barco, porque você só vai poder entregar resultados se elas estiverem dentro do processo com você. Num desses anos que eu estava montando uma turma, um grupo de treinamentos, que era para relações humanas, comunicação, liderança, gestão do estresse, eu conversei com uma pessoa, ela descobriu e me ligou, disse, olha, fiquei sabendo que você está desenvolvendo um treinamento, na época eu trabalhava com a Dale Carnegie, e ela me passou um pouco do que era a realidade dela. Ela era uma pessoa que também trabalhava com treinamentos, tinha feito algumas formações de coach, tinha feito algumas formações para desenvolver seres humanos, mas ela tinha tentado ir para o mercado, tentou começar, não deu certo, tentou de novo, não deu certo, e nesse processo ela desenvolveu um medo muito grande de que as coisas não davam certo para ela. Ela tinha uma ambição de ter a casa dela, o carro dela, de constituir uma família, mas ainda morava com os pais, tinha uma namorada com uma paciência, já há alguns anos esperando, e cada vez que ela pensava em sair, ou pensava em vender os seus produtos e tudo mais, ela travava. Eu falei, ok, o treinamento vai ser bom para você, vamos quebrar essas barreiras, vamos desenvolver isso. E aí já começou a primeira situação. Ela queria, mas vinha com uma dúvida. Então nós falávamos no telefone, eu sanava essa dúvida, passava confiança para ela, ela decidia vir. Passava algum tempo, às vezes no mesmo dia ou no outro dia, ela ligava, olha, eu estava vendo aqui questão do pagamento e eu estava pensando, será que mesmo vai resolver meu problema? Será que isso aí vai me ajudar mesmo e tal? Aí eu entrava novamente, tirava essas questões, tirava as objeções e ela saía dali decidida. Isso aconteceu várias vezes, acho que não chegou a 10 vezes, mas deve ter dado umas 8, 9 vezes. Ou seja, naquele momento, aquela pessoa, ela estava com muita dúvida. E cada vez que ela vinha e trazia essa dúvida, esse receio, esse medo, eu tentava passar confiança para ela. E aí cai a primeira parte, que é você querer demais, você querer mais que a outra pessoa. Eu via que o processo ia ajudar tanto ela, mas tanto ela, que eu comecei a falar de coisas que iam acontecer na vida dela. Mesmo com o meu treinamento, que a gente sempre se protege, dizendo, olha, pode acontecer, pode ser isso, porque são possibilidades, você não sabe se a pessoa vai colocar em prática, você não sabe o limite dela emocional e tudo mais. Eu comecei a fortalecer ela, não, vem que vai ser bom, vem que vai dar certo, vem que vai dar certo. E ela veio para o treinamento. E durante o processo, ela foi uma pessoa bem participativa, isso foi muito legal, mas sempre com aquele nuance de dúvida e medo, dúvida e medo, dúvida e medo, o tempo todo. Pois bem, essa pessoa, ela findava a classe do treinamento, as pessoas iam embora, e ela ficava após o treinamento, eu tinha uma reunião lá com os assistentes, e ela guardava para ficar conversando comigo e trocando ideias sobre o que ela estava praticando, dando certo, dando errado, e eu dei essa atenção para ela. E nesses momentos, às vezes ela não conseguia, ou ela tentava não ir, e eu ficava lá conversando com ela. Pois bem, essa pessoa, ela começou a duvidar, cada vez que eu validava ela, o que eu afirmava, o que eu mostrava, o que ela poderia fazer, ela me trazia negativas. Trazia negativas. E eu me interessei tanto, a história do querer demais para ajudar essa pessoa, que eu comecei inclusive a conversar com ela fora do horário. Ela me ligava no telefone, eu dava atenção, ficava muito tempo no telefone. Terminava às vezes a sessão do treinamento
Eu pegava o meu carro, ia para um outro lado da cidade, estava cansado, mas gastava mais de trânsito ali, uns 40 minutos. Depois ainda ficava, na hora que estacionava, levava ela em casa, estacionava na frente da casa dos pais dela e ficava às vezes meia hora, uma hora conversando com ela, validando ela, encorajando ela para ela fazer as mudanças. E aí eu recaí no segundo erro, que é insistir. Essa pessoa, ela vinha com os receios dela e eu insistia que ela podia, validava, ajudei ela a fazer prospecção, orçar, ela queria oferecer treinamentos para empresas, eu passei alguns know-hows, alguns conhecimentos que eu tinha para que ela pudesse avançar, né? E eu fiquei insistindo nessa parada. Eu gastei um monte de energia. Nem eu tanto a questão do meu carro financeiro, gasolina, que a gente tem que pensar nisso, né? Mas mais o tempo e energia para que aquela pessoa virasse a chave dela. E aí aconteceu o esbarro do terceiro ponto, que é quando você começa a comprar o problema da pessoa para você. Você compra para você. Você quer tanto que a pessoa mude, se você é uma pessoa que deseja ajudar pessoas, que você começa a viver o problema daquela pessoa para tentar entender o mindset, o ponto de vista mental dela, para poder ajudar ela a lidar com aquilo. E nesse movimento, eu só fui observar isso muito tempo depois, acontece algo que, se você não estiver preparado, é muito comum, que é como se fosse uma simbiose, onde parte do que ele tem de medo e dúvida e você tem de coragem, na hora que vocês misturam, ele sai com a tua coragem, tu sai com o medo e a dúvida dele. Então, de tanto eu pensar em problema, de tanto eu viver os problemas dele, de tanto eu querer demais, talvez mais do que ele, porque naquele momento ele estava meio deslocado, portanto eu insisti mais em cada momento, que eu queria muito que ele desse certo, e eu acabei comprando muito daquela energia para mim. Começou a passar um tempo, essa pessoa ela começou a ter mais coragem, ela começou a fazer a virada de jogo dela, ela começou a vender os treinamentos dela, e aí entra umas coisas assim que, não sei, é de pessoa para pessoa. Mas teve uma vez que eu visitei uma empresa que era minha cliente, né? Entrava, mandava pessoas para o meu treinamento, e no treinamento dessa pessoa tinha uma pessoa dessa empresa. E ele, ok, fez o contato, foi, mas aí ele foi lá e vendeu o treinamento para essa empresa, e naquele momento essa empresa achou melhor investir com ele e não comigo. Aí passa um tempo, de vez em quando eu mandava mensagem para saber como é que ele estava indo. Aí ele me contou, uma vez muito agradecido, que ele tinha conseguido comprar o carro dele, que ele tinha saído da casa dos pais, que ele estava com data marcada para o casamento. Eu fiquei muito feliz com os avanços dele. E passou a partir de um tempo, eu não lembro direito o que foi, uma vez eu precisei de alguma coisa, uma indicação, uma situação lá, e eu vi que ele sentiu como se eu quisesse estar vendendo para o cliente dele. E eu senti que ele deu uma retraída, né? E aí veio o segundo alerta, porque o que acontece? São coisas isoladas, né? Eu não estava ajudando ele querendo algo, que é uma coisa que é um valor importante para mim. Até porque ele era uma pessoa completamente quebrada naquele momento. Então, o que eu ia querer de uma pessoa que morava com os pais, mal conseguia se sustentar, e não tinha essa prospecção. Não estou questionando como é que é a vida, mas é um fato, é a maneira que ele lidava com tudo aquilo. Mas o fato, depois que ele virou a chave, eu senti que aquela conversa inicial, de poxa, olha, você foi fundamental e tal, ficou um negócio meio tipo assim, ó, virei a chave porque eu consegui, não teve nada a ver com as tuas horas de conversa, o teu tempo, você está precisando de ajuda, agora eu não posso. Teve assim um pouco dessa situação. Vida que segue. Mas passa um tempo, e aí onde é que é o perigo que eu quero chegar para vocês, eu comecei a sentir no meu corpo, nos meus movimentos e nas minhas prospecções, aqueles problemas que essa pessoa tinha. Foi como se eu tivesse mergulhado tanto na psique dele, para entender a mente dele, que aquilo meio que grudou em mim, como se eu tivesse assim impregnado em mim. Isso foi um tempo depois, viu, pessoal? Foi questão assim de um ano e pouco. Comecei, cara, o que está acontecendo comigo? Eu não acho dessa maneira, não acho. E um dia, fazendo uma reflexão, eu tive esse insight. Tudo aquilo, da maneira que ele vivia, eu estava vivendo. O receio de falar com as pessoas, o receio de comunicar, o medo de não dar certo, o medo de que as coisas não estavam acontecendo. Essa simbiose acabou acontecendo. E tempos depois, aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso também, que foi o que me fez sair também desse processo que eu trabalhava para um outro processo que hoje eu trabalho, que é entender que não é só atitude, não é só habilidade, não é só direcionamento, ferramenta, aplicação, resultado, ROI. Se a pessoa não tiver uma formatação emocional para se compreender, para mergulhar dentro de quem ela é,
e se compreender no sentido de como ela funciona, existe uma chance muito grande de que, com as pessoas que você esteja se relacionando, elas estejam nesse processo de simbiose, de vibração que passa, elas estejam te impregnando, estejam te imprintando, usando a palavra da PNL, com aquelas situações que elas têm. Então, se você gosta de ajudar as pessoas, você precisa, primeiro, entender que o que você pode fazer pela pessoa, o máximo é criar um movimento para que ela se mova. Você não pode forçar que ela se mova. Quando você força que ela move, você mexe no histórico, você mexe nas barreiras dela, você mexe talvez até no karma de alguma situação que ela tem e você interfere nesse campo energético. Quando você insiste para uma pessoa que talvez não esteja querendo mudar, você começa a entrar ainda mais nessa vibração. E quando, se você cometer esse erro ainda de vestir a camisa do problema da pessoa, aí você se deu mal total. Porque aí muitas vezes, algumas pessoas, até não foi o caso dessa pessoa específica, mas algumas pessoas quando percebem que você está tão empenhado em resolver o problema delas, elas relaxam. É como se elas delegassem o problema para você e aí você fica nessa insistência de fazer acontecer. Então, ajude as pessoas, sim, mas não se envolva emocionalmente, não se envolva na questão dela, entenda que ela tem todo o direito de dar certo e errado, assim como você. Então seja um instrumento que cria um ambiente que fortaleça a pessoa a caminhar, mas deixa ela dar os passos dela. Não compre o problema, não entre no campo dela. E aí a gente até poderia falar de ambiência, mas o vídeo está ficando comprido pra caramba, que é o ambiente que você está. Às vezes você está em contato com tantas pessoas assim, você tem uma situação que tu precisa resolver lá atrás. Alguma coisa da tua infância, do teu pai, da tua mãe, do colégio, um lugar que te fez você sentir a necessidade de ser validado por outras pessoas. Então você acha que você está querendo ajudar as pessoas, mas na verdade você só está querendo a retribuição, o reconhecimento, a validação delas por você ser um cara legal. Então essa é uma grande armadilha, porque aí você não vê mais pessoas legais para compartilhar a tua vida. Você só enxerga problema, você só se envolve com pessoas problema. E dessa maneira você acaba se tornando também uma pessoa problema. Queira, mas não mais que a pessoa. Seja persistente, mas não insista, não seja um teimoso. E nunca, em hipótese alguma, compre o problema dessa pessoa para você. Pense o seguinte, a situação é dela, só dela, é minha, só minha. Vou ver como é que eu posso auxiliar, mas sem me envolver nesse campo energético. Se você gostou do conteúdo, ficou até aqui, cara, ajuda esse vídeo a chegar para alguma pessoa que você conheça e que é aquela pessoa que às vezes se quebra toda para ficar ajudando tantas outras pessoas. Talvez você possa, através desse movimento, criar um movimento, uma porta aberta para que essa pessoa comece também a mudança dela. Se inscreve no canal, ajuda a multiplicar esse vídeo e somos muito gratos por todo o movimento que você está tendo. Gostou? Me acompanhe também nas mídias sociais, no Instagram, zanki.ivan. Até a próxima. Beijo.